Então, gente, posto que a gente já entendeu que quando acontece sangramento nas fezes dos nossos bebês ou das nossas crianças, né, mais novinhas, a maior chance é que realmente seja alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos. Essa é a primeira questão. E é a primeira coisa que o médico vai investigar e vai fechar o correto diagnóstico através do TPO, teste de provocação oral, que eu já expliquei em outras aulas. Depois disso, então, o que a gente faz com isso? A criança está sangrando, é desesperador, geralmente, né, vem aí outros quadros associados, é uma criança que geralmente, né, não todas, tá, gente? Pode ter o sangramento, a presença do muco ali junto nas fezes, mas pode ter uma irritabilidade maior, uma criança que chora muito, porque aquela inflamação na maioria das crianças gera muita dor, gera muito desconforto, uma produção de gases, né, maior do que o normal, a barriguinha fica dura, esses gases ficam difíceis de sair. Pode ou não ter, né, um refluxo associado, um sintoma de pele também associado ou um sintoma respiratório associado. Mas aquele sangue ali nas fezes, ele mostra pra gente que o intestino está inflamado. E aí é muito importante a gente entender que nós temos dois intestinos. O primeiro intestino, que é o intestino fino ou delgado, e o segundo intestino, que é o intestino grosso. O primeiro intestino ele vai ser responsável por produzir enzimas que quebram os nutrientes e fazer a absorção daqueles nutrientes. Então, quando a inflamação, a guerra, né, que eu expliquei aqui no início, entre sistema de defesa e presença da proteína que a criança faz reação, acontece no primeiro intestino, esse intestino inflama e muito provavelmente a criança vai ter comprometimento, tanto na digestão de alimentos quanto na absorção dos nutrientes e pode ter comprometimento no ganho de peso e crescimento. Quando essa guerra acontece no segundo intestino, que é até um local mais suave, né, em termos de sintomas ali para acontecer, pode ter distensão, dor, irritabilidade, muco e sangue nas fezes, mas não vai acontecer um comprometimento de ganho de peso, porque o segundo intestino, ele é responsável apenas por fazer a reabsorção de água e de sais minerais daquele bolo fecal que está sendo formado. Tá? É lógico, esses quadros, inclusive a própria presença de sangue, podem gerar um quadro de diarreia também associado, né? Se a criança tem um quadro de diarreia muito prolongado, então aquele trânsito ali do bolo alimentar está muito acelerado, não dá tempo de absorver também os nutrientes. Mas assim que estabiliza um pouquinho ali a questão da inflamação, com o início da dieta bem feita, essa diarreia já tende a cessar e a criança absorve bem os nutrientes. É diferente quando o quadro é no primeiro intestino, que aí há um comprometimento maior mesmo nessa absorção de nutrientes e um maior comprometimento no ganho de peso. Então tem diferença. O que eu quero dizer com isso? Nem toda criança que tem o sangramento e vai se fechar o diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, vai ter comprometimento no ganho de peso. Nem toda criança que apresenta sangue vai ter irritabilidade e dor, mas nem por isso ela deixa de ser APLV. Tá? Isso é importante também, esses conceitos. Estou quebrando aqui muitas das informações que vocês vêm me perguntar diariamente aqui nas minhas redes sociais. Ju, foi diagnosticado desse jeito, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Então a gente começa a quebrar um ciclo aí de informações um tanto quanto erradas, que levam a fechamento errado ou não fechamento do diagnóstico correto da APLV e de outras alergias alimentares. Isso é muito importante. E a partir disso, gente, então, tem a presença do sangue, foi feito o TPO de forma correta, reintroduziu a proteína, a criança voltou a reagir com inflamação intestinal, voltou a apresentar rajos de sangue nas fezes, e aí, com o diagnóstico bem fechado, a gente vai para o correto tratamento das alergias alimentares, que é a exclusão da proteína da vida daquela criança, né? Seja via dieta, dependendo do grau de sensibilidade das crianças, seja o contato aí no dia a dia fora alimento. Isso é muito importante falar também. Tem algumas crianças que reagem à proteína do leite só em alimentos, em quantidades maiores, menores. Tem criança que reage
medicamentos que podem ter traços da proteína, tem crianças que reagem a cosméticos que podem ter proteína do leite de vaca ou proteína da soja, né? Então é muito importante a gente sempre ler rótulos, seja de alimentos, seja de outros produtos também não alimentícios, para observar e começar a identificar o nível de reação dos nossos filhos, o grau de sensibilidade dessa criança. Isso é muito importante. E aí a gente começa a fazer o correto tratamento da alergia alimentar, tirando então a proteína da vida dessa criança por um momento, que a gente espera que naquele período ali as células amadureçam e parem de reconhecer a proteína do leite de vaca como agressor. E aí, no momento propício, aonde o médico vai fazer toda a avaliação ali, né? O nutricionista também em conjunto vai fazendo toda a avaliação daquele momento da criança, no momento mais oportuno, mais propício, dependendo do mecanismo imunológico dela também, né? Seja é mediado, misto ou não mediado, quais os sintomas, o grau de sensibilidade já entendido. A gente vai oferecer novamente esse alimento para ver se a criança já adquiriu tolerância ou não. É o que a gente chama de TPO, de tolerância. E essa dieta, gente, ela tem que ser muito bem feita, principalmente nas crianças que apresentam sintomas intestinais e que reagem via leite materno, né? Dentre as centenas de pacientes que eu acompanho diariamente, hoje esse é o meu trabalho, né? Tem um programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar. O que eu vejo é que essas crianças são muito sensíveis. Elas têm uma maior chance de reagir a traços domésticos, sim. Então, para todas, a gente tem que tirar traços domésticos, fazer o controle de traços domésticos para todo mundo? Não, não é para todo mundo, mas o que eu vejo é que tem uma incidência maior, né, de reação naquele momento que a criança está ali ainda desestabilizada, que o sangue ainda está saindo, ela reage via leite materno, então ela reage a pequenas quantidades da proteína ali que passam via leite materno e chegam nela. Então é uma criança que naquele momento do tratamento está muito sensível e convence que a gente faça uma dieta, né, com uma restrição com mais rigor. Se você está me ouvindo aqui falar sobre controle de traços domésticos e não faz ideia do que eu estou falando, fique tranquila que vai ter aula falando sobre controle de traços domésticos, né? Como fazer, como identificar, né? Quais são os lugares aí que podem levar a perigos para as nossas crianças que reagem nesse nível. Mas só para não te deixar aí muito boiando, traços domésticos são resíduos do alimento, que tem proteína também, que podem ficar aderidos em algumas superfícies que riscam muito ou que são muito porosas. Tem crianças que reagem nesse nível, quando o alimento da mãe ou o próprio alimento, né, dela, ou alguma coisa que vá armazenar ou ser um instrumento para dar o alimento dela, tem contato com a proteína do leite de vaca. Então aquele resíduo ali do alimento fica nas reentrâncias desse material e tendo o alimento da criança contato ali, aquele traço passa do material para o alimento, chega na criança e a criança pode reagir, tá certo? Isso tanto alimentos da alimentação da mãe quanto diretamente na criança. Vai depender do grau de sensibilidade da criança, tá? E a gente tem que fazer alguns testes, fazendo algumas análises aí na história de cada uma das crianças com alergia alimentar.